Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco, permaneça conosco na manhã deste domingo, onde temos mais uma vez a oportunidade de juntos estudarmos a palavra de Deus. Nós aqui da Igreja Batista Sinai, da Escola Bíblica Dominical, você aí em sua casa, junto à sua família, você terá junto a nós a oportunidade de estudarmos um pouco mais sobre o Senhor. Esta será a lição de número 5, que traz como tema Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Eu queria que nessa manhã você se desligasse de tudo e neste momento você fizesse anotações, pegasse a sua Bíblia, porque nós estamos nesse trimestre estudando o único e verdadeiro Deus. Um trabalho do pastor Paul Walsh, e nós temos o privilégio de juntos estudarmos essa palavra. Mas antes de começarmos o estudo propriamente dito, esta lição, eu queria convidar você para que você aí em sua casa se juntasse a nós aqui em oração, pedindo a Deus que Deus abra a nossa mente, o nosso coração para entender a sua palavra e que essa palavra provoque em nós a mudança que Ele tanto necessita e que nós possamos aprender nesta manhã juntos. Esta é a vontade de Deus para a sua igreja. Então você aí, nesse momento, se junte a nós. Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe nesta manhã. Pai, nós te louvamos, te somos gratos. O Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, o Deus que fez os céus e fez a terra. Pai, muito obrigado pelo privilégio da salvação em Jesus, porque através da salvação do Teu Filho, através do Teu Filho Jesus, nós alcançamos em conhecer ao Senhor. E o Senhor preparou para nós uma morada eterna e por isso estamos aqui, para pedir ao Senhor que nos ajude, nos auxilie. Pai, muito obrigado, porque em tempos de grande dificuldade, temos sentido a Tua forte mão sobre nós, o Seu cuidado sobre cada um de nós. E é por isso que, como igreja, estamos aqui nesta manhã para aprender mais do Senhor. Pai, muito obrigado. Fala conosco, nos abençoa. Essa é a oração que te faço agradecido em nome de Jesus. Vamos lá, meus irmãos. Esta manhã temos aqui a grande oportunidade de estudarmos a palavra de Deus. Como eu já havia dito, trazemos aqui o único e verdadeiro Deus, um trabalho maravilhoso do autor Paul David Walsh, um pastor americano, e um trabalho maravilhoso que tem muito conteúdo a nos trazer. E por isso essa igreja está trazendo, através da Escola Bíblica Dominical, esse estudo para que a gente possa, juntos, aprender mais do Senhor. A lição de hoje tem como objetivo principal nos dar uma visão mais profunda da grandeza de Deus, revelada nas Escrituras, através dos atributos que são também as qualidades e características dele. Geralmente, os atributos de Deus são divididos em duas categorias: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Vamos ver o que é que significa cada uma dessas expressões, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis? Vamos lá. Atributos comunicáveis são aqueles atributos de Deus que Ele compartilhou conosco e Ele nos deu a certa medida, dividiu isso com nós, a sua criatura. Foram marcas na criação da humanidade e por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Existem características do nosso Deus que vemos em nós, que existe também nas criaturas. E Deus deu a nós alguns desses atributos que são oriundos do nosso Deus, que chamamos e atribuímos de atributos comunicáveis. Alguns deles eu poderia citar aqui, eu queria que você anotasse aí. Um deles é amor, justiça, santidade, bondade, fidelidade. Esses são atributos que nós vemos muito comumente em nosso Deus, reveladas na palavra, mas nós, como seres humanos finitos, não é? Bem diferentes do nosso Deus nesse quesito, vemos muitas vezes que essa porção de Deus dispensada a cada um de nós na nossa característica, nas nossas, e mesmo com a nossa finitude, amor, justiça, santidade, bondade e tantos outros, mas nós vemos que no caso do ser humano, o amor muitas vezes ele demora de aflorar.
ou algumas vezes ele tem dentro de nós e é preciso ter feito um trabalho muito grande para que isso seja revelado em nós, o amor. Muitas vezes é aflorado em nós o desamor, não é? Ao contrário do amor, o desamor, o ódio, muitas vezes é incutido dentro de nós por conta do pecado. Mas, diferentemente do nosso Deus, uma característica dele, um atributo comunicável do nosso Deus, que é o amor, no caso dele, não. Ele tem um amor eterno sobre nós, ele dispensa esse amor a nós, e uma das provas desse amor de Deus a nós foi dar o seu Filho Jesus, o único Filho, para morrer por nós e nos dar a possibilidade de vivermos com Ele eternamente. Um outro atributo comunicável de Deus, dispensado a nós, colocado em nós, quando Deus assim nos criou, foi a justiça. Deveríamos ter dentro de nós um senso maior de justiça, como Deus tem. Muitas vezes cometemos injustiças com outras pessoas, ou temos um olhar muito errado sobre o senso de justiça. Muitas vezes também, quando deveríamos estar como criaturas do Senhor, usar esse atributo da santidade em nossas vidas, ter isso como marca principal em nossa vida, porque é a vontade de Deus que vivamos uma vida santa, como Ele é santo. E é preciso que o ser humano saiba que esses atributos comunicáveis foram dados de Deus a nós para que nós usássemos para o louvor da sua glória, para a alegria do coração do nosso Deus, que também a bondade e a fidelidade a Deus, a fidelidade nossa, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, aqueles que não conhecem o Senhor, têm deixado de utilizar esse atributo comunicável que foi dado de Deus a nós por infidelidade. A Bíblia diz que o Senhor, mesmo com a nossa infidelidade, Ele permanece fiel a nós. Então é importante que, quando vamos aprendendo que esses atributos, essas características que nos associam diretamente ao Senhor, porque nós somos feituras seu, e nós estamos aqui porque também o Senhor nos fez imagem e semelhança dele. É preciso que a gente venha amoldando essas características, esses atributos para agradar ao nosso Deus. Se tem nos faltado amor, falta de demonstração de amor, olhemos para a vida ou para a forma como o nosso Deus se apresenta a nós. Porque é olhando para Deus, é lendo a sua palavra, é tendo intimidade com Deus, é que esses atributos vão sendo moldados de forma extraordinária por Deus em nossa vida, através do Espírito Santo dele. É quem faz nos colocar diante do Senhor como criaturas feitas à sua imagem e semelhança, mas da forma como lhe agrada. E eu queria neste momento trazer os atributos incomunicáveis, que são aqueles atributos que são do Senhor e que Ele não dispensou a nós do ponto de vista espiritual. Esses são atributos exclusivamente dEle. E por isso nós servimos a um Deus único e verdadeiro, porque esses atributos e essas características só pertencem ao Senhor. Só Ele tem poder e força, só Ele é onisciente, conhece tudo e todas as coisas, só Ele é onipresente, Ele se faz presente em todo lugar, a todo tempo. Então não resta nenhuma dúvida que o Deus a qual eu sirvo, que você serve, é o Deus único e verdadeiro. E eu queria lhe trazer nesta manhã a oportunidade de nós juntos vermos quais são esses atributos incomunicáveis de Deus e que isso significa. Os atributos incomunicáveis são aqueles que enfatizam a distinção absoluta entre Deus e a criatura, não podendo ser comunicados a nós, e por isso fazem Ele ser o que Ele é, único Deus verdadeiro. Onipotência, onipresença, onisciência, eterno, infinito. Essas são as principais características do nosso Deus que nos encanta, que nos traz a memória de sabermos que nós não estamos sozinhos, que nós temos um Deus a recorrer. Saber que esse Deus não se esconde de nós, mas Ele está todo o tempo ao nosso lado. E nós vamos ter nesta manhã a oportunidade de conhecer mais a Deus e saber que alguns dos seus atributos, ou os atributos principais do nosso Deus, são chamados de atributos incomunicáveis. A palavra onipotente, onisciente,
onipresente, ele traz o prefixo oni, que significa todo. Algo que é completo, total, sem falhas. Onipotente significa todo-poderoso. Onipresente significa presente em todo o lugar. Onisciente significa que ele tem todo o conhecimento. Nada escapa à consciência do nosso Deus, à ciência dele, à forma como ele dirige e controla tudo e todas as coisas. Eu queria convidar você neste momento aí, em sua casa. Vamos abrir a nossa Bíblia, principalmente o texto que está aqui em Salmo 139. Vamos lá, abre aí sua Bíblia, Salmo 139, que é um texto base do estudo desta manhã, que nós vamos ler a partir desse momento. É um momento de Davi, em que Davi faz uma oração a Deus. Eu queria que nesse momento você abrisse aí, Salmo 139, do verso 1 ao 16, e eu queria que nós lêssemos, eu leio daqui, os irmãos acompanham aí de sua casa. Vamos lá? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercas por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Olha, se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando o oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram criadas, as quais, em constituição, foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Olha, meus irmãos, o objetivo desta oração de Davi, naquele momento a Deus, e eu lendo e relendo esse texto, que nós já conhecemos já desde pequenos esse texto, nós já vimos mensagens acerca desse texto, e nós não cansamos de ler a palavra de Deus, e sempre a palavra de Deus se renova a nós, em nosso coração, e nós extraímos coisas que, por certo, não tínhamos visto ou não tínhamos atentado. Essa oração de Davi, eu observando, ele falando com Deus, mas ele expõe os atributos de Deus. Ele não está falando dele mesmo quando ele diz, Senhor, tu me sondas e me conheces. Parece que nesse momento ele está falando de si, são atribuições de Davi, porque ele é um homem bom, por isso, por aquilo, não. Ele começa a enaltecer ao Senhor, dizendo, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Quem poderia, meus irmãos, ser ou ter tamanha capacidade de tão longe ou tão distante, aos olhos humanos, se apresentar tão perto? Quem é aquele que pode dizer que conhece o coração de outra pessoa, conhece o seu deitar, o seu levantar, porque ele não está todo o tempo com ele? Quem é aquele que pode dizer que cerca a pessoa por frente, por trás, adiante, que vai estar com ele a todo lado? Nesse exato momento, Davi faz essa oração a Deus, enaltecendo esses atributos que nós dissemos. A onisciência de Deus, a onipresença e a onipotência de Deus. Davi se distingue de Deus em seus mais elevados atributos, a fim de que o Senhor examine o seu interior, baseado no fato de que Deus conhece todas as coisas.
Se Deus conhece todas as coisas, ele é onisciente, ele vê tudo. Baseado também de que Deus está em todos os lugares, onipresença. E por fim, baseado no fato que Deus tem todo o poder e força para destruir seus inimigos, que também são inimigos de Deus. Isso é referido no texto, no capítulo 139 de Salmo, em que Davi, por certo rei, indagado pelos seus inimigos, afrontado por seus inimigos, começa a levantar sobre a vida de Davi, sobre a sua personalidade e o seu caráter, atributos que Davi quer deixar claro que somente o Senhor visita e conhece o seu coração. Ele se coloca como servo de Deus, que serve a um Deus tão poderoso, que o conhece e conhece também a sua intimidade. O Senhor está com ele a todo tempo, a despeito da distância que nós imaginemos fisicamente. Deus é espírito, mas ele está aqui agora comigo e com você aí em sua casa. Essa era a oração de Davi de confiança a Deus, de dizer que confiava tanto no Senhor que somente o Deus a quem ele servia conhecia Davi profundamente. Ninguém poderia falar sobre Davi a não ser o Senhor que o conhecia. Eu queria trazer nesta manhã, meus irmãos, os versos de 1 a 6 que fala especificamente sobre onisciência do nosso Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Tu cercastes a mim por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Verso 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alto que não a posso atingir. Irmãos, nós falamos na semana passada sobre a grandeza do nosso Deus, sobre a majestade do nosso Deus. E aqui Davi se refere ao nosso Deus como uma ciência que para ele é maravilhosíssima. Ele bota no superlativo a maravilha do que é ter um Deus tão grande e tão poderoso, sendo o seu rei, o seu Senhor, o seu Deus. Será que nesta manhã não é a oportunidade que temos de pararmos e fazermos uma grande reflexão? Ou aquele que porventura não tem atentado ainda para saber que o nosso Deus tudo comanda, tudo vê. Mesmo onde você pense que você está sozinho, o Senhor está com você. Ele conhece o seu deitar, o seu levantar, ele conhece tudo que há em você. Ele conhece todo o que se passa na nossa mente, no nosso coração. Ele sabe de tudo. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus que tem ciência de tudo que acontece conosco. E eu queria também, a partir dos versos 7 a 12, que fala da onipresença do nosso Deus. Quer dizer que Deus está em todos os lugares. Vamos ver o que é que o texto fala do verso 7 ao 12. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Olha, se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali, tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Verso 12. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Louvado seja Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus que se faz presente em nossa vida, um Deus que está todo o tempo. Não adianta nós não nos escondermos desse Deus. Não adianta, para onde nós formos, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não para fazer vigilância, porque o Senhor sabe de tudo e todas as coisas, para que você saiba que Ele não nos abandona. Só para saber que o Senhor está conosco em todos os lugares. Só um Deus todo-poderoso, só um Deus único e verdadeiro, um Deus com atributos tão marcantes e únicos como onisciência, onipotência e onipresença.
Deixa marcado e registrado isso em nossas vidas. Onipotência, dos versos 13 ao 17, Deus tem todo o poder e força. Vamos ler os versos 13 a 17, que diz assim: Pois possuíste os meus rins, cobriste-me o ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entritecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Nós falamos na semana passada que um dos nomes maravilhosos que nós aprendemos do nosso Deus é o Eu Sou. Antes que qualquer coisa existisse, Ele já existia. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o formador de cada um de nós e por isso eu louvo a Deus. Porque um dia o Senhor dispensou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para que nós tivéssemos a oportunidade de usufruir desse benefício, que é servir a um Deus grande e poderoso, um Deus único e verdadeiro, um Deus onipotente, um Deus onisciente, um Deus onipresente. Vamos ao tópico número 1, que é falar sobre a onisciência do nosso Deus. Não há nada oculto para Deus. Não há jamais a mínima diferença entre o conhecimento de Deus e a realidade. Ele não apenas sabe de todos os fatos, mas ele os interpreta com perfeita sabedoria. Eu queria repetir. Mas ele os interpreta com perfeita sabedoria. No caso nosso, nós os cristãos, a onisciência de Deus gera grande confiança e conforto, pois Deus conhece as nossas necessidades. Ele entende as nossas tribulações e nos deu a sua infalível palavra para nos guiar por toda a sua vida. Meus irmãos, é uma garantia para nós, os crentes, termos o conforto de ter um Deus com tamanhos atributos, com o atributo da onisciência. Ele é sabedor de tudo e todas as coisas. Não precisaríamos falar a Deus o que estamos sentindo. Ele nos acompanha, Ele está conosco. Ele conhece tudo que se passa dentro de nós, na nossa mente e no nosso coração. Abra aí Isaías 46, verso 9 e 10. Vamos ver o que está escrito? Isaías 46, versos 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim e para você. É importante que quando geramos intimidade com Deus, esses atributos ficam muito marcantes, visíveis aos nossos olhos, porque nós sentimos em nós a presença viva, o Senhor nos trazendo a consciência daquilo, dizer que nós não podemos nos esconder da sua presença. Porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas a sua onisciência, porque Ele não apenas sabe todos os fatos, mas Ele os interpreta com perfeita sabedoria. Eu queria convidar você também a atentar para um fato em que para os crentes, para os descrentes, aqueles incrédulos, a onisciência de Deus provoca terror, medo, porque Deus julgará cada homem de acordo com seu perfeito conhecimento acerca de todos os fatos. Nenhum pecado será escondido ou esquecido. Cada criatura, cada obra e cada pensamento está diante dele como um livro aberto. De acordo com as Escrituras, não há profundidade ou secreto no coração do homem que esteja além do alcance do conhecimento de Deus. É por isso que o homem que não conhece ao Senhor teme ao Senhor. Nós também tememos ao Senhor, mas nós reverenciamos ao Senhor como o nosso Deus. Temos o nosso Deus como nosso Pai, respeitamos o nosso Pai. Mas o homem descrente, ele pura e simplesmente, ele cria em seu coração medo, terror,
Porque quando lhe é anunciado que o nada é de fato escondido, nada fica encoberto diante do nosso Deus. E aí faz lembrança ao homem da sua condição de pecador, como também a nós. Mas os incrédulos, eles vivem uma vida de pecado que faz parte já da sua vida o tempo inteiro. Mas o crente, o homem arrependido, o pecador arrependido, ele tem a consciência de que a onisciência de Deus nos traz uma garantia, nos traz uma paz. Porque sabe que nós não podemos nos esconder dos olhos do Senhor. Está escrito em Eclesiastes 12:14, abra aí sua Bíblia, marque e acompanhe. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eu vou repetir esse versículo para que você marque aí em sua Bíblia. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, seja bom ou que seja mal. Tópico número 2, vamos falar agora da onipresença do nosso Deus, esse outro grande atributo do nosso Deus, um atributo incomunicável, pertence exclusivamente a Ele, o nosso Deus, o único e verdadeiro Deus. Quando as Escrituras falam de Deus como sendo onipresente, significa que Ele está presente em todos os lugares e em toda a sua plenitude. A onipresença não significa que parte de Deus está num lugar e a outra parte está em outro, mas que Deus está em todos os lugares em sua plenitude. Embora o próprio universo não possa conter Deus, Ele está presente em cada lugar, em toda a sua plenitude. Para nós, os cristãos, a onipresença de Deus gera grande confiança e conforto. Cada crente, do maior ao menor, beneficia-se da onipresença de Deus. Vamos ver o que está escrito em Salmo 139, versos 9 e 10? Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. A onipresença não significa que a parte de Deus está no lugar e a outra não estaria. Ele se faz presente porque Ele é único. Ele é todo. Ele não se divide em partes. Não poderia, porventura, Deus estar agora aqui e não estar nos Estados Unidos. Não existe essa possibilidade. A possibilidade existe é que Deus está aqui agora, nesse momento, no estúdio conosco. E você aí em sua casa, Ele também está aí, no mesmo momento. É glorioso imaginar e servir a um Deus todo-poderoso que se manifesta através de seus atributos, com a sua onisciência, onipresença e onipotência. E a sua onipresença nos dá a garantia que nós não estamos sozinhos, que a todo tempo Ele está conosco, nos protegendo, guiando, nos livrando, falando conosco a todo tempo. Creia nisso, meu irmão. Se você tem alguma dúvida sobre isso, experimente se aproximar mais do Senhor, para que você sinta a sua presença a todo tempo. Para os incrédulos é completamente diferente. Para o ímpio, para aquele que ainda não tem uma experiência pessoal com Deus, a onipresença de Deus provoca terror, vergonha e culpa, porque não há a mínima possibilidade de esconder-se ou escapar da sua presença. Nas Escrituras encontramos muitos textos importantes sobre a onipresença de Deus e as suas implicações para todos os homens. Ninguém poderá se esconder da presença do Senhor. Ninguém. Nenhum de nós pode se esconder da presença do Senhor. Nada ficará encoberto da presença do Senhor, de que Ele não veja, do que Ele não saiba. O seu poder está conosco a todo tempo também para fazer justiça a tudo que se vier contra nós. Meu irmão, nós servimos a um Deus único e verdadeiro. Nós temos a oportunidade de servir a esse Deus que a todo tempo se apresenta a nós com atributos inimagináveis aos olhos humanos. Como pode um Deus ter ciência de tudo e todas as coisas? O nosso Deus tem e pode. Como pode estar presente em todos os lugares? Ele é todo poderoso, Ele tem toda a força e capacidade para estar presente em todos os lugares. E Ele é onipotente, porque Ele tem toda a potência, está com Ele toda a força. Vamos ver o que fala Salmo 139, do verso 7 e 8, está aqui em destaque. Para onde me irei do teu espírito?
Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Salmo 139, versos 5 e 6 diz: Tu me cerca por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta, que não a posso atingir. Eu queria, meus irmãos, falar nesta manhã a você de que não sejamos como os incrédulos, que criam um pavor, um terror, uma vergonha, uma culpa muito grande pelo seu estado de pecado. O chamamento de Deus para nós a todo tempo e nessa manhã de maneira toda especial através do estudo da tua palavra é que nós possamos ser como crentes em Cristo Jesus, aqueles que têm a garantia, que têm a confiança e o conforto absoluto, sejamos nós maiores ou menores, beneficiados nessa presença de Deus, é que o Senhor nos afirma que para onde nós irmos, não teremos como nos fugir da sua face, da sua presença. E o ímpio, ele não entende isso, e é preciso que o não crente, ele veja em nós as principais características e atributos do nosso Deus, que são aqueles, os comunicáveis, o amor, a santidade, o senso de justiça, a fidelidade a Deus. Essa manhã seja uma oportunidade para que façamos diante de Deus um novo compromisso, um compromisso de reavaliação dos nossos atributos diante do Senhor, se temos deixado isso à mostra, para que as pessoas vejam que nós somos criaturas, mas criaturas feitas à imagem e semelhança dele, mas aqueles arrependidos, não os incrédulos. Eu queria ir ao tópico número 3, o último tópico, que fala sobre Deus onipotente. Esse atributo significa que ele pode fazer tudo o que determinou a fazer. Nenhuma força ou pessoa pode impedi-lo ou obrigá-lo a fazer o contrário. Dizer que Deus pode fazer todas as coisas significa que ele pode fazer tudo que estiver de acordo com a sua mais santa, justa e amorosa natureza e vontade. Ele não pode contradizer a si mesmo, ele não pode mentir, ele não pode quebrar uma promessa, nada é maior do que ele. Seu poder está sempre à nossa disposição para nos proteger, guerrear por nós, para nos curar, para guiar e para nos salvar. Isaías 43, verso 13 diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Ele pode fazer tudo o que determinou e fazer nenhuma força ou pessoa fazê-lo impedir, obrigá-lo ou fazer o contrário. Nós não podemos dominar o nosso Deus. Ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder, nada lhe falta. O que está faltando para nós servirmos a esse Deus? Ou servir a esse Deus de maneira plena, confiados na sua onipresença, na sua onipotência e também na sua onipresença. Deus sabe de tudo. Saber de tudo é a onisciência de Deus. Essa é uma capacidade, um poder, um atributo do Senhor. Está em todo lugar, é um atributo da sua onipresença. E pode todas as coisas, ele tem poder para todas as coisas. Isso chama-se onipotência. O ser humano quis pela ciência conhecer a terra, os mares e o ar. Isso foi a busca do homem pela onisciência que só o nosso Deus tem. Também desejou andar por todo o planeta com seus veículos velozes, navegar com os peixes e muitas vezes voar como os pássaros. Também essa foi uma busca e é uma busca incessante do ser humano em se parecer com o nosso Deus ou querer ser como Deus. Isso chama-se busca pela onipresença. Ou seja, querer dominar tudo, exercendo poder sobre o mundo. Isso é a busca do homem pela onipotência de Deus. Mas somente Deus pode saber tudo, estar em todo lugar e nem todo poder e ter todo o poder, porque só Ele é onisciente,
Ele é onipresente e Ele é onipotente. Só o nosso Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, tem essa capacidade. E para concluir essa lição, meu irmão, eu lhe trago neste momento, meu irmão, minha irmã, não compete a nós julgar, porque Deus tem todo o poder e conhecimento, presença e poderio. Muitas vezes, por saber e reconhecer tais atributos do Senhor, queremos que Ele resolva nossos dilemas, como, quando e rápido, sem nos darmos conta de que Ele é soberano. Não podemos colocar o nosso Deus na parede para que Ele faça, mesmo sabendo que Ele tem esses atributos de poder e força, de estar presente em todos os lugares, de ter ciência sobre tudo. Nós precisamos reconhecer que esses atributos de Deus servem para nos abençoar, servem para nos proteger, nos guiar e se mostrar diante de nós a sua grandeza e majestade. O que devemos fazer é permitir que a sonda de Deus, quando disse ali o salmista, quando diz, Senhor, sonda e conhece o meu coração, penetre em nosso íntimo e nos conhecendo, estando presente em nós e operando o impossível em nosso ser. Assim devemos também orar confiados de que o Senhor nos conhece profundamente. Ver a Deus como a Bíblia o revela fará com que tenhamos a aproximação daquele que tudo vê, que tem todo o poder e todo o conhecimento, pois Ele tudo governa. Meu irmão, é maravilhoso, é muito bom servir a Deus, a despeito de qualquer coisa que nos apresentem. Mesmo que alguém lhe diga e faça você querer entender de que há um outro Deus com atributos maiores do que o nosso Deus, nada nos será apresentado como o nosso Deus. Nenhum Deus feito por mãos humanas ou nos apresentado tem todo o poder, toda a força, toda a onisciência, toda a onipresença. Só o nosso Deus, o único Deus, o Todo-Poderoso, governa-nos, conhece os nossos corações, nos guia e nos livra. E por fim, eu queria que você aí marcasse em sua Bíblia um texto muito valoroso sobre o nosso Deus, que desfecha sobre a onisciência, onipresença e onipotência do nosso Deus. Está em Jeremias 32, verso 17, que diz assim, Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. Que essa lição que nós estudamos nessa manhã possa ter encontrado o espaço devido no meu e no seu coração. Que não somente ouvindo esta lição, mas que nós possamos colocar em prática, usufruir dos benefícios de ter um Deus todo-poderoso, um único e verdadeiro Deus, um Deus onisciente, onipresente e onipotente. E que no próximo domingo possamos estar aqui juntos, dando mais uma lição, a lição número 6, e que Deus possa me abençoar, abençoar a sua vida. Eu queria neste momento orar ao Senhor, agradecendo a Ele essa oportunidade e dizer a você, meu irmão, que você tenha e sirva e usufrua do benefício de servir a um Deus único e verdadeiro, um Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente e onipotente. Curve sua cabeça, vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por esse privilégio. Pai, muito obrigado, nós te somos gratos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não nos cansamos de dizer que nós amamos ao Senhor, queremos servir ao Senhor. Pai, nos ajuda, afasta de nós o pecado que muitas vezes nos deixa distanciados do Senhor, para que nesta manhã nós tenhamos a grande oportunidade de fazer uma grande reflexão de nossas vidas, que nós possamos reconhecer no Senhor os grandes atributos do Senhor em nossas vidas, e que nós possamos a cada dia nos assemelhar ao Senhor com os atributos comunicáveis do Senhor a nós. Pai, muito obrigado. Essa é a oração que te faço agradecido em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade e que no próximo domingo nós possamos estar aqui às 9 horas da manhã na Escola Bíblica Dominical da nossa Igreja Batista Sinai. Deus abençoe você.